Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos a mais um vídeo do nosso estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos começar aqui nas propriedades da matéria, tá? Na nossa questão 29, então a nossa referência no Livro dos Espíritos é sempre os números das questões, tá? Na questão 29, Kardec pergunta aos Espíritos: a ponderabilidade é um atributo assim, essencial da matéria? Então vejam que aqui quando ele fala ponderável, ele está falando da capacidade de perceber, de sentir, de se medir isso, né? Essa ponderabilidade da matéria. E a resposta que os espíritos dão é: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea, olha como ele fala aqui, a matéria etérea e sutil, que forma esse fluido, é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, ele está dizendo que a matéria, essa matéria etérea, o fluido universal, tá? Ele não pode ser medido por nós, ele não pode ser calculado. Não dá para você dizer, olha, aqui nessa sala tem 100 metros cúbicos de fluido universal. Não dá para a gente medir isso, não dá para ponderar isso aí, não dá para pesar, tá? Mas ele diz que o fluido universal ele está tanto na matéria etérea como na nossa matéria pesada. Ele está compondo os dois, tá? E aqui Kardec faz uma consideração. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. Então ele está comparando, né? Como é que uma coisa não pode ser medida, né? Não tem peso, não pode ser tocada? Então ele está explicando da mesma forma a gravidade. Você não pode medir a gravidade na questão de peso. Então são formas diferentes de se olhar. Ele está tentando chegar no entendimento de se medir isso, de se compreender cada vez mais. Na questão 30, a matéria é formada de um só ou de vários elementos? E os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Olha só, ele está dizendo que toda a matéria é feita de um só elemento primitivo. Os corpos, aí o espírito continua a resposta, tá? Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Ou seja, tudo que existe são transformações, são diferentes, né? Mudanças de uma matéria só primitiva. Na questão 31, Kardec pergunta: de onde provêm as diferentes propriedades da matéria? E aí o espírito responde: são modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Isso, né, quem lembra lá das aulas de química, né, da escola, vai lembrar que essas, né, dependendo do comportamento do meio que a cada molécula, que a cada partícula exposta, ela pode se modificar. Não sou especialista nisso, mas lembro das aulas de química da infância. Ó. Do 32, questão 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? E os espíritos respondem: sim, sem dúvida, o que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Olha só, ele fala que não existe senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los, ou seja, nossas capacidades de percepção. E Kardec faz uma consideração. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo e salutar para outros. Na questão 33, Kardec pergunta: a mesma matéria alimentar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ele está falando dessa matéria que vocês falaram aí, elementar, né? Ela pode ter todos os tipos de modificações e adquirir todas as propriedades? E o espírito responde: sim.
E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha só importante a resposta que ele deu aqui. E ele marcou com o número 1 aqui, algo que ele falou no rodapé. Esse princípio explica o fenômeno conhecido, aqui é Kardec falando, tá? De todos os magnetizadores e que consiste em dar a ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas e de outras substâncias, visto que não há senão um elemento primitivo e que todas as propriedades dos diferentes corpos que não são senão modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria, ou seja, todos os corpos, todas as partículas podem se modificar, porque tudo está em tudo, como o Espírito respondeu. E aí vem aquela perguntinha mental, né? Nossa, né? Poxa, então quer dizer que se eu pensar, mentalizar para uma água, vire um remédio, né? Será que não vai ali algo e modifica ela? Ela não vai se transformar num remédio específico, mas ela vai absorver uma carga de energia para se modificar para alguma coisa. Quando você toca um presente e dá para alguma pessoa, quando você envia um pensamento para alguém, olha como é importante isso. Então tem uma pergunta, uma segunda pergunta dentro da 33. Kardec faz muito isso no Livro dos Espíritos. Não tem o número, mas ela está como a continuidade do mesmo assunto da pergunta. E Kardec pergunta: essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. E os espíritos respondem: essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco, o que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então ele disse também que tem que juntar outras situações aqui, não é só a força e movimento, mas também a disposição das moléculas. E Kardec faz aqui a pergunta 34, que é a última desse pequeno título aqui, né, que a gente leu. As moléculas têm uma forma determinada? E os espíritos respondem: sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. E ele pergunta aqui: essa forma é constante ou variável? E o espírito responde: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias que não são mais que aglomerações das primeiras, porque os chamais de molécula está ainda porque o que chamais de molécula está ainda distante da molécula elementar. Então, quando ele fala que se as moléculas têm uma forma determinada, me confundi um pouco aqui também, porque a gente sabe que a gente consegue observar as fórmulas, pelo menos eu entendo isso, né, que os cientistas conseguem observar as formas da molécula, mas eu acho que ele está falando aqui da elementar, né, que ele diz que tem uma forma determinada, só que para vós não é apreciável. Bem, amigos, então é o que tínhamos para esse estudo do Livro dos Espíritos de hoje, deste vídeo. No próximo vídeo vamos continuar na questão 35, entrando aqui no título Espaço Universal. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.